Corinthians ontem estreou no Campeonato Brasileiro perdendo, hein? No modo Dorival. Já começou o Brasileirão, modo Dorival pro Corinthians, porque já tem jogo de Copa, né, o Fabiane, no final de semana. Então é o famoso perde no Brasileiro pra conquistar a Copa, certo? O corintiano espera isso, pelo menos, né? Conseguir um bom resultado contra o Flamengo seria fundamental, até para dar uma calmaria nesse trabalho do Dorival, que em 2026 ele é promissor pela bola jogada. Eu acho que o Corinthians tem bons jogos em 2026, mas não é promissor em termos de resultados, né? O Corinthians deixa a desejar e deixa pontos contra o São Paulo na Neoquímica Arena, contra o Santos na Vila Belmiro e até mesmo ontem contra o Bahia nessa mesma Vila Belmiro, jogando melhor que o Bahia, principalmente no primeiro tempo, e com duas infelicidades ali, um chute desviado, depois uma penalidade, um vacilo da zaga, acaba deixando pelo caminho os 3 pontos. Mas fora de campo, o Corinthians também vai se agilizando por reforços, apesar da frustração pelo Alisson. O clube hoje oficializou a chegada de Caio César, que foi registrado no BID e está liberado para fazer sua estreia. Isso pode ocorrer já no domingo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Não sendo domingo, será na quinta-feira contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista, quando certamente o Corinthians vai preservar atletas, até porque vai para uma sequência agora de Flamengo, Capivariano e já depois o Palmeiras. Portanto, momento difícil para o Corinthians na temporada. Quem sabe o Caio César não seja o jogador para ser um ponto de desequilíbrio no ataque. Agora, se tem gente chegando, tem gente que iria sair e não vai sair, hein? João Pedro Tchoca, zagueiro reprovado nos exames médicos do Torino, deve retornar ao Brasil nas próximas horas para rediscutir os próximos passos da sua carreira. Aparentemente o Torino não está disposto a assumir o risco de contratar o jogador, então deve voltar ao Corinthians. Ele renderia 1,5 milhão de euros nesse primeiro momento por um empréstimo, com gatilhos poderiam alavancar a operação para 7 milhões de euros. Então esse é o cenário do Corinthians, com o Caio César chegando e talvez a volta daqueles que não foram, situação essa do João Pedro Tchoca. No aguardo também da programação do Corinthians para o final de semana, se vai viajar amanhã ou se viaja no sábado, mas o Dorival Júnior deve mandar a campo um time bem parecido com esse que perdeu para o Bahia. Eu imagino talvez um meio-campo mais recheado, e eu acho improvável um cenário em que Garro, Yuri e Memphis sejam titulares. Eu acho que deve ser um time mais próximo em relação àquele que enfrentou o Santos, com 5 jogadores no meio-campo. Meu palpite de hoje, eu posso mudar amanhã, hein? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto, ou Garro e Yuri Alberto, PDV. Ô Fabiane, você acha que o torcedor corintiano relevou ontem o jogo? Ou o fato de ter sido em casa mesmo na Vila, mas a Vila estava numa atmosfera, acho que bem legal, né? Bem legal. Tava casa cheia, 13 mil pessoas. E quando deu uns 35 do segundo tempo, o torcedor do Corinthians, situado no setor onde ficam as organizadas, começou a gritar: domingo é guerra. Então foi tipo, ó, a gente releva aqui, mas vai ter que ganhar no domingo. O Dorival, PDV, acho que até pela personalidade dele, é um cara que nunca criou uma sinergia muito grande com o torcedor do Corinthians, né? Mesmo sendo campeão, quando surge o nome dele no telão da Neoquímica Arena, o aplauso é muito tímido. É diferente de como era com o Ramon, por exemplo. O Ramon era um cara que, pelo carisma que ele tinha, pela forma como ele se manifestava, ele era praticamente unanimidade na torcida do Corinthians em dado momento do trabalho, né? E o Dorival nunca chegou a ter essa conexão tão grande, apesar de um trabalho que, na minha opinião, é muito bom até aqui. Então releva sim, mas claro que vão cobrar um futebol digno de título no final de semana. Agora, talvez dê pro corintiano e até o próprio Corinthians, a própria instituição dos profissionais, observando o jogo do Flamengo ontem contra o São Paulo, Fabiane, pensar o seguinte: ó, é possível. Se o São Paulo consegue, o Corinthians consegue, no sentido de que o Flamengo ainda não está no seu ápice com relação à forma física. Ontem foi o terceiro jogo com os principais jogadores à disposição. Foi o primeiro do Arrascaeta e do Jorginho, que entraram no segundo tempo. E detalhe, o Flamengo faz 1-0, um bonito gol, né, do Plata, na escorada de peito do Pedro. E o Arrascaeta e o Jorginho estavam preparados, e aí o gol sai e mesmo assim o Felipe Luiz mexe como ele imaginava. Sim. E o Flamengo piora com o Jorginho e com o Arrascaeta. Obviamente, em algum momento, e acho que em breve, o Flamengo vai melhorar com a presença desses dois. Claro. Acho que são os dois melhores jogadores do Flamengo em termos de bola no pé. Mas será que o Flamengo ainda não pode sentir um pouco essa parte física? Óbvio que também o Corinthians é outro time que, fisicamente falando,
em tese, começa 2026 um pouco pior que os outros, porque, aliás, parou de jogar até depois do que o próprio Flamengo, né? Mas Sim. o Dorival teve uma estratégia diferente da do Felipe Luiz, até porque o Campeonato Paulista é diferente do Campeonato Exige Carioca. mais, né? Exige mais. E o Flamengo tá até pagando meio que um preço por conta disso, corre o risco até de ter que jogar esse quadrangular da morte lá, esse grupo da morte aí no Campeonato Carioca. Mas será que o corintiano, na questão física, ontem não ficou meio, olha, será que não dá pra... Eu acho que a estratégia do Corinthians vai ser muito pautada na imposição, né? Então, por isso, talvez você tenha um meio com o Ranielli, o André e o Matheus Pereira, por exemplo, que são 3 jogadores altos, fortes, seja um caminho interessante. Porque se o Corinthians tentar se impor contra o Flamengo na técnica, ele vai tomar vara. O time que jogou ontem contra o Bahia tinha no meio-campo Ranielli, Carrilho, Bidon e Garro. Esses 4 contra o Flamengo vai ficar um jogo de trocação e aí prevalece quem tem mais talento para definir o jogo. E quem tem mais talento é Jorginho, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, entre outros. Tô curioso para ver como o Felipe Luiz vai armar o time pro domingo, mas é visto sim como a primeira oportunidade dos 11 titulares do Flamengo jogarem, né? E são 2 derrotas consecutivas pelos lados do Flamengo, primeira vez que isso aconteceu com o Felipe Luiz, hein? Desde que ele assumiu o clube em outubro de 2024, ele nunca tinha perdido 2 jogos seguidos. Foram para Fluminense e São Paulo, que são 2 times PDV, que na minha avaliação estão no mesmo nível, se não abaixo do Corinthians, viu? Individualmente falando. Então vamos ver como é que vai ser essa final de domingo. Nas arquibancadas a gente vai ter um duelo bem mais nivelado, aí sim. E eu acho até que por comportamento típico das 2 torcidas, iremos ouvir mais vozes corintianas do que flamenguistas no Mané Garrincha, mas dentro de campo o Corinthians vai ter que escalar uma montanha enfrentando um adversário que é melhor do que ele e com a possibilidade ainda de ter o Paquetá, a depender da regularização dele no bid, que pode ocorrer ao máximo até amanhã às 7 horas da noite. O senhor viaja sábado? Sábado às 9 horas da noite, quem estiver em Congonhas quiser tirar uma foto comigo, me procure, estarei por lá. Muito bom, fica o convite aí para uma foto, um autógrafo. Chegue rápido, hein? De Se Luiz tiver Fabiani. muvuco, o Fabiani vai dar tchauzinho e Eu sair costumo andando. embarcar por último justamente por conta do assédio do pessoal. Eu deixo pra ser o último Baita a atitude, embarcar. baita atitude. Eu costumo ser o caminho primeiro a sair. Eu e o Ulisses Costa. A gente trabalha assim. Primeira fileira, na econômica mais. Pousou, tamo descendo. Boa, isso aí. E a gente volta daqui a pouco para falar de São Paulo, Palmeiras e Santos. O Campeonato Brasileiro já começou. No final de semana tem Paulistão, hein? Não vá se confundir. Brasileiro, meio de semana, Paulistão, final de semana. E tem sequência sanção pela frente entre Paulistão, entre brasileiro e Paulistão, Paulistão e brasileiro. A gente volta já já.